Na terça-feira à noite, 3 dias depois do enterro da minha avó, encontrei uma caixa branca embrulhada com fita dourada em cima do capacho do meu prédio, em Coimbra. Não tinha remetente. Só um papel preso por baixo da fita com uma única frase, escrita com a letra da minha mãe. Aquela letra impecável de quem quer parecer calma mesmo quando está a ameaçar alguém. Assina até sexta. Eu ainda pensei que fosse só mais uma provocação, mais uma forma de me meter medo sem deixar marcas. Depois abri a caixa. Lá dentro estava o meu molho de chaves, o que eu julgava perdido havia 6 meses. E estava também uma fotografia minha, tirada da rua, através da janela do meu quarto, com a luz acesa e a minha sombra bem visível atrás da cortina. E por baixo da fotografia, dobrado em 4, vinha outro recado. Da próxima vez, entramos sem pedir. Eu liguei para o 112 antes mesmo de voltar a fechar a tampa. Antes de eu contar com que uma mulher chega ao ponto de chamar a polícia por causa dos próprios pais, faz-me só um favor e subscreve agora. Porque esta história não anda à volta do drama. Anda à volta daquilo que acontece quando uma família confunde controlo com amor durante anos. E um dia alguém deixa de ter medo. E diz-me uma coisa logo no início. Porque eu ainda hoje penso nisto. Se encontrasses uma caixa assim à tua porta, acreditavas logo no aviso, ou ainda tentavas convencer-te de que não podia ter vindo de casa? O meu nome é Mariana Seabra. Tenho 31 anos. Trabalho na secretaria de uma escola secundária em Coimbra, ou sou a pessoa que sabe onde está cada papel que ninguém encontra. E fui criada quase toda a vida pela minha avó Emília e numa casa antiga de Santa Clara com azulejos gastos, janelas altas e um cheiro permanente a ferro de engomar e alfazema. Os meus pais, Luiz e Helena Seabra, vivem em Lisboa desde que eu tinha 7 anos. O plano, diziam eles, era ficar 1 ano fora por causa do trabalho. O meu pai tinha entrado para a direção financeira de uma empresa de construção civil que queria crescer depressa. A minha mãe começou a vender casas de luxo em zonas onde até o silêncio parecia caro. 1 ano virou 3. 3 viraram o meu ensino básico, depois o secundário, depois praticamente a minha vida toda. Fui ficando com a minha avó porque, segundo eles, era o mais estável para mim. E atenção, eu não vou mentir para parecer mais interessante. Eles nunca desapareceram totalmente. Telefonavam, mandavam dinheiro, nunca falharam o aniversário. Só que as visitas deles tinham sempre o mesmo ambiente. Não pareciam encontros de família, pareciam inspeções. A minha mãe chegava e passava os olhos pela casa da minha avó como se estivesse a avaliar um imóvel que precisava de desvalorizar antes de fazer oferta. O meu pai perguntava pelas notas, pelos planos, pelas amigas, pelo futuro, com o mesmo tom de quem revê um orçamento. Nada era dito em voz alta, mas eu cresci a perceber uma coisa muito cedo. Para os meus pais, carinho era uma coisa que vinha sempre com critérios. A minha avó Emília era o oposto disso. Tinha uma pequena loja de arranjos de costura na Baixa, durante muitos anos. Bainhas, fechos, casacos, fardas, vestidos de noiva, o que aparecesse. E não era uma mulher dada a grandes discursos, mas repetia uma frase tantas vezes que ainda hoje a ouço quando abro uma gaveta. Guarda sempre os recibos, Mariana, o amor não precisa deles, mas a verdade às vezes precisa. E na altura, eu achava que ela estava só a falar de contas da luz, bainhas por pagar e trocos mal dados. Demorei muitos anos a perceber que ela estava a ensinar-me outra coisa. Os meus pais nunca gostaram da maneira simples como ela vivia. A palavra que usavam nunca era vergonha. Gente como os meus pais raramente usa a palavra certa quando a certa os condena. Diziam antes limitações e mentalidade antiga, falta de visão. A casa da minha avó era para minha mãe uma ruína com memória a mais. A loja era um esforço bonito, mas sem escala. E eu, que adorava aquela mulher com a devoção com que se ama, quem nos criou, aprendi cedo a traduzir crueldade educada. Quando fiz 24 anos e decidi ficar em Coimbra em vez de ir para Lisboa, aproveitar contactos. E o meu pai ficou 1 minuto inteiro em silêncio ao telefone antes de perguntar: "Queres mesmo contentar-te com tão pouco?" Não levantou a voz. Nunca levanta. O meu pai diz as coisas piores como se estivesse a sugerir trocar de banco. A minha avó morreu numa sexta-feira de março, 2 semanas depois de fazer 82 anos.
Um AVC pequeno no inverno deixou-a mais frágil, mais lúcida até ao fim. No hospital ainda me pediu duas coisas: que não deixasse a casa ser vendida à pressa e que eu abrisse a gaveta falsa da mesa de corte só depois do funeral. A gaveta falsa. Eu nem sabia que aquela mesa tinha fundo falso. No domingo, depois do enterro em Taveiro e das sandes frias no salão paroquial, fui à casa dela sozinha. Os meus pais tinham voltado para Lisboa porque a minha mãe tinha uma visita marcada num apartamento em Campo de Ourique e o meu pai, segundo ele, não podia faltar a uma reunião crítica na segunda-feira de manhã. A pressa deles em regressar à própria vida no dia em que enterramos a mulher que me criou devia ter me dito tudo. Mas ainda nessa altura eu continuava a fazer o que sempre fiz: arranjar desculpas bonitas para pessoas pequenas. Abri a gaveta falsa. Lá dentro havia um maço de envelopes presos com elástico, um caderno azul de capa dura, uma pen com etiqueta branca e uma carta com o meu nome. A carta era curta. Se estás a ler isto, é porque eu já não posso travar ninguém por ti. Não assines nada com medo. E não entregues o caderno ao teu pai sem primeiro o mostrares a alguém que não tenha o nosso apelido. Eu li aquilo 2 vezes. O caderno azul parecia, à primeira vista, uma mistura de contas, datas, nomes de bancos, referências de transferências e observações escritas à margem. A pen tinha fotografias digitalizadas de documentos antigos, uma hipoteca, 2 procurações, um contrato promessa de venda e várias páginas com assinaturas. Em 2 delas, a assinatura da minha avó parecia errada. Parecia a mão dela, imitada por alguém com pressa, e havia uma gravação de voz. Na gravação, ouvia-se a minha mãe a dizer, muito baixo, mas nítido: assina aqui, dona Emília. É só para o banco deixar de chatear. O Luiz trata do resto. Depois ouvia-se a voz da minha avó, mais fraca, a responder: eu não assino nada sem ler. E o meu pai, irritado, já sem se preocupar em disfarçar: a mãe lê depois. Agora assine. Eu sentei-me no chão da cozinha da minha avó, com as costas encostadas ao armário das panelas, e fiquei ali sem respirar como deve ser durante não sei quanto tempo. Na terça-feira seguinte fui ter com a Inês, uma amiga da faculdade que entretanto se tornou advogada e trabalha num escritório pequeno ali perto da portagem. Levei a carta, o caderno, a pen, e a sensação horrível de estar a levar a minha própria família a tribunal dentro de um saco de pano. A Inês ouviu a gravação, folheou os papéis e fez aquela coisa que os bons profissionais fazem quando percebem que a situação é mais grave do que a pessoa sentada à frente deles consegue suportar. Ficou muito calma. Explicou-me que, 7 anos antes, meu pai tinha usado a casa da minha avó como garantia indireta, numa operação ligada a uma sociedade paralela que ele abriu com um colega da empresa. O negócio correu mal. A dívida cresceu. A minha avó descobriu tarde demais que a assinatura dela tinha aparecido onde nunca devia ter aparecido. Em vez de o denunciar, para não perder a casa e para não me partir a família ao meio, como escreveu no caderno, ela vendeu ouro, fechou a loja, alugou 2 quartos a estudantes e pagou durante anos uma dívida que não era dela. Guardou tudo, recibos, datas, extratos, nomes. A verdade, afinal, precisava mesmo de papel. E, quando confrontei os meus pais pela primeira vez, nem sequer lhes disse tudo o que tinha encontrado. Quis dar-lhes uma oportunidade para falar em verdade por iniciativa própria. Marcamos encontro numa pastelaria em Condeixa, a meio caminho entre Coimbra e Lisboa, porque eu ainda tinha a ilusão infantil de que lugares neutros produzem conversas honestas. Levei só a carta, a minha mãe leu-a e pousou-a em cima do pires, como se fosse um menu. Tu não vais mexer nessas coisas, pois não? Nenhum como te sentes, nenhum isso não é o que parece. O meu pai chegou 5 minutos depois, sentou-se, pediu café e disse, sem rodeios: a casa tem de ser vendida antes do verão. Eu perguntei por quê. Ele respondeu como quem fala com uma funcionária teimosa. Porque está velha, porque tu não tens condições para manter e porque há processos que ficam mais simples se forem resolvidos sem drama. Sem drama. Eu olhei para ele e perguntei a única coisa que interessava. A assinatura da avó é falsa? A minha mãe desviou os olhos, e o meu pai mexeu o açúcar durante mais tempo do que era normal. Depois disse, não uses palavras grandes quando não sabes metade do contexto.
Saí da pastelaria sem acabar o galão. Nessa noite começaram as chamadas. Primeiro uma tia minha do lado do meu pai a dizer que eu tinha de ser adulta. Depois um primo em Lisboa a lembrar-me que o meu pai sempre fez tudo por mim. Depois a minha mãe, em modo doce, ia sugerir que eu respirasse fundo e pensasse em quanto uma denúncia destas podia destruir muita gente além deles. Foi aí que eu percebi a forma verdadeira daquilo. Eles não queriam resolver nada. Queriam cercar-me até eu confundir cansaço com consentimento. Se alguma vez te aconteceu uma família inteira falar como se tu fosses o problema, só porque foste a primeira pessoa a nomear o problema verdadeiro, diz-me, isso também te faz duvidar de ti por uns dias? Porque fez-me. E mesmo assim, acho que a parte de mim, que ainda queria protegê-los, só morreu de vez com a caixa. Na terça à noite, quando liguei para o 112, a PSP veio ao prédio, fotografou tudo, pediu-me para não tocar mais em nada e perguntou se eu suspeitava de alguém. E aqui está uma coisa estranha sobre o medo. Às vezes ele é tão íntimo que dizer o nome em voz alta parece pior do que recebê-lo. Eu disse: suspeito dos meus pais. O agente nem levantou a sobrancelha. Limitou-se a apontar, a pedir acesso às câmaras do prédio e a perguntar se eu tinha para onde ir nessa noite. Fui dormir à casa da Inês. Na manhã seguinte, o meu vizinho do resto do chão, o senhor Armando, chamou-me quando eu subia as escadas. Tinha uma pequena câmara virada para o pátio por causa de uns furtos de bicicletas meses antes. Disse-me: minha filha, talvez isto te interesse. No vídeo via-se claramente o carro dos meus pais parado em segunda fila. A minha mãe saiu do lado do passageiro com a caixa nas mãos. O meu pai ficou ao volante, a olhar para o telemóvel. Ela pousou a caixa, ajeitou a fita dourada como quem deixa uma prenda de anos, voltou ao carro e foram-se embora. Eu vi aquilo 3 vezes seguidas sem dizer uma palavra. Sabes aquela última laparede interior que uma pessoa ainda constrói para não acreditar no pior? Aquela parede caiu ali, na quinta-feira de manhã. A minha mãe ligou-me às 8h20, como se nada tivesse acontecido. Mariana, já pensaste melhor? Eu atendi no viva voz, com a Inês ao meu lado a tomar notas. Sobre o quê? Sobre sexta-feira. O doutor Varela arranjou-nos um horário no cartório. Assinas a renúncia e isto acaba. A renúncia. Era isso que eles queriam. Que eu abdicasse formalmente de qualquer contestação futura sobre a casa e sobre os documentos anexos ao processo de sucessão. Traduzindo, queriam limpar o caminho e, ao mesmo tempo, impedir-me de usar o que a minha avó me tinha deixado. Eu perguntei, muito devagar: e se eu não assinar? Houve um silêncio curto, depois a minha mãe respondeu: Mariana, em sempre é preciso dizer tudo 2 vezes para se perceber. Ela desligou, a Inês pousou a caneta e ficou a olhar para mim. Se eu estivesse no teu lugar, disse ela, já não pensava em proteger ninguém. Pensava em documentar tudo. Foi exatamente o que fiz. Na quinta tarde, entregamos uma participação completa. A gravação, as cópias das assinaturas, o vídeo da caixa, a fotografia tirada para minha janela, o recado e os extratos, tudo. A Inês tratou do lado jurídico e eu fiz o que sempre fiz melhor. Organizar de papel até a mentira perder espaço para respirar. À noite, respondi à minha mãe com uma única mensagem. Sexta, às 11 horas. Estarei no cartório. A minha mãe respondeu de imediato com um ainda bem, tão rápido que quase se ouvia o alívio. Sexta-feira amanheceu com aquele céu branco sem graça que Coimbra às vezes tem no fim do inverno. Eu vesti uma camisola cinzenta, calças pretas e o casaco camel da minha avó, o único que eu ainda não tinha tido coragem de arrumar. No bolso interior, levei a carta dela. Na mala, uma cópia organizada de tudo. Os originais já não estavam comigo. Tinham sido entregues onde deviam estar. O cartório ficava numa rua discreta perto da Avenida Fernão de Magalhães. Quando cheguei, os meus pais já lá estavam. A minha mãe usava um conjunto creme e pérolas pequenas. O meu pai estava de fato azul escuro, gravata sóbria, o rosto de quem vai fechar um assunto incômodo e seguir para uma reunião mais importante. O doutor Varela, advogado da família há anos, cumprimentou-me com educação fria. Era um homem daqueles que parecem nascer já com uma pasta de cabedal na mão. Sentamo-nos. A notária colocou os papéis à nossa frente. O meu pai cruzou as mãos sobre a mesa e falou primeiro. Mariana, assinas.
Isto fica resolvido. E nós pomos um ponto final num erro de percurso que já durou tempo demais. Erro de percurso, eu olhei para a mesa. Depois para ele perguntei: tem a certeza de que quer resolver isto hoje? Ele respondeu sem hesitar: tenho. Foi a última resposta segura que deu nessa sala. Eu abri a mala e tirei um envelope castanho e empurrei-o para o meio da mesa. Então, antes disso, queria que o Dr. Varela visse uma coisa. Lá dentro estavam impressas as imagens do vídeo do Sr. Armando. A minha mãe a deixar a caixa, e o carro, a hora, a matrícula. Estava o registro da ocorrência da PSP. Estava a fotografia tirada à minha janela. Estavam cópias das páginas do caderno azul. E por cima de tudo, a transcrição da gravação onde eles pressionavam a minha avó a assinar. O Dr. Varela começou a folhear. A notária esticou a mão e leu também. A minha mãe deixou de sorrir ao segundo papel. O meu pai tentou interromper. Isto é uma interpretação abusiva de... A notária levantou a mão sem sequer olhar para ele. Deixe o doutor ler. Foi um daqueles momentos em que o tempo não anda. Arrasta-se, o Dr. Varela leu tudo até ao fim. Pousou os papéis. Tirou os óculos. Voltou a pô-los. Depois olhou para os meus pais com uma expressão que eu nunca lhe tinha visto. Não era raiva, era recuo. A seguir disse 6 palavras que eu acho que vou ouvir até morrer. Isto é coação agravada e falsificação. Ninguém respirou. Ellie fechou a própria pasta, muito devagar, e acrescentou: e eu não fico sentado nesta mesa. Levantou-se. A minha mãe empalideceu de tal maneira que o batom passou a parecer demasiado escuro. O meu pai tentou recompor-se. Luiz, tenha cuidado com o que está a sugerir, disse ele ao advogado, como se ainda pudesse inverter aquilo com o tom certo. Mas já ninguém naquela sala estava a trabalhar para ele. A notária puxou os documentos para o lado dela e falou num registro tão neutro que até doía. A escritura não prossegue. E perante estes elementos, sou obrigada a suspender qualquer acto relacionado com este imóvel até clarificação das autoridades competentes. A minha mãe virou-se para mim. Mariana, isto é ridículo. Nós somos teus pais. E eu, pela primeira vez em muitos anos, não senti necessidade nenhuma de traduzir aquela frase para uma versão mais bonita. Respondi exatamente o que ela merecia ouvir. Precisamente. E foi isso que tornou tudo pior. O meu pai tentou então a cartada que ele sempre guardava para quando o controlo lhe escapava. A voz baixa, o apelo à imagem, a promessa indireta de paz. Filha, ainda vais a tempo de não destruir a tua família. Eu tirei a carta da minha avó do bolso do casaco, pus-lhe à frente e disse: não, eu só me recusei a herdar o vosso silêncio. Se estivesses ali, naquela sala, e o que achas que me terias dito para fazer a seguir? Assinar para acabar com o medo de uma vez, ou levantar-me e deixar finalmente que o medo ficasse do lado certo da mesa? Eu levantei-me. Não bati com portas e não gritei. Não, lhes chamei nomes. Depois de uma vida inteira a vê-los transformar elegância em arma, a minha maior vingança foi não lhes oferecer espetáculo nenhum. Saí do cartório, com as pernas a tremer e as mãos geladas. A Inês estava à minha espera do outro lado da rua, junto a uma papelaria. Quando me viu, não perguntou nada. Só me abraçou durante 5 segundos, aquele tempo exato em que uma pessoa percebe que ainda está inteira. E na segunda-feira seguinte, a empresa do meu pai abriu uma investigação interna. Ao que parece, quando documentos antigos começam a circular ao mesmo tempo entre advogado, polícia e entidade patronal, até os homens que vivem de parecer indispensáveis descobrem de repente que são dispensáveis. Ele foi suspenso preventivamente. Não preso, não arruinado de um dia para o outro. Nada cinematográfico. A vida real raramente faz barulho na hora certa. Mas as histórias começaram a andar. E às vezes, isso pesa mais do que uma sentença imediata. A minha mãe perdeu 2 clientes grandes nas semanas seguintes. Um deles conhecia alguém que conhecia alguém no cartório. Portugal é pequeno quando a vergonha encontra estrada. Houve familiares que deixaram de me falar. Outros ligaram-me baixinho, quase envergonhados, e a dizer que sempre suspeitaram que a minha avó tinha carregado sozinha fardos que não eram dela. A tia que me tinha chamado dramática mandou uma mensagem de 3 linhas a perguntar se eu precisava de alguma coisa, e não respondi. O meu pai escreveu-me um e-mail 1 mês depois.
sem assunto, 2 frases. Não pensei que fosses tão longe, mas percebo agora que nos subestimei. Li aquilo várias vezes, não respondi a esse também. Porque há uma coisa que aprendi tarde, mas aprendi. Nem toda resposta em atraso é maturidade. Às vezes é só mais uma tentativa de te puxarem para o papel antigo. 4 meses depois, a sucessão ficou estabilizada. A casa da minha avó continuou em meu nome. A loja antiga, que estava fechada havia anos, precisava de obras. Não ficou bonita num instante, nem barata, nem fácil. Mas eu usei parte das panças dela, as que ela deixou para esse efeito, com instruções escritas no mesmo caderno azul, e voltei a abrir o espaço, não como loja de luxo, não como homenagem performativa para redes sociais. Abri a Casa Emília. Durante a manhã funciona um pequeno ateliê de arranjos, com uma costureira reformada do bairro que conhecia a minha avó desde rapariga. À tarde, uma vez por semana, cedemos a sala do fundo para sessões gratuitas com uma contabilista e uma advogada voluntária, para mulheres mais velhas que assinaram papéis sem perceber, para viúvas que não sabem o que têm em casa, para gente que sempre ouviu "deixa isso para o teu marido até o marido morrer", ou desaparecer ou simplesmente deixar de merecer confiança. Eu queria vingança, sim, mas descobri que a vingança mais limpa nem sempre é ver alguém cair. Às vezes é construir exatamente o contrário daquilo que te fizeram. Meus pais ainda vivem em Lisboa. Não cortei oficialmente relações como quem assina um decreto. Só deixei de abrir a porta interior, que eu mantive destrancada durante anos, à espera de que um dia eles entrassem como pais e não como gestores de danos. A diferença é subtil vista de fora. Mas quem já viveu isto percebe o tamanho dela. Voltei uma única vez a rever o vídeo da caixa. Sabem o que mais me impressionou? Não foi a ameaça, nem a fita dourada, nem a fotografia, nem o recado. Foi a delicadeza com que a minha mãe endireitou a caixa antes de se ir embora. Como se até o terror tivesse de ficar apresentável. A minha avó tinha razão em quase tudo, mas sobretudo nisto. O amor não precisa de recibos. A verdade às vezes precisa. E quando uma pessoa te quer com medo, a melhor resposta nem sempre é gritar. Muitas vezes é guardar, datar, organizar e deixar que o papel faça aquilo que o medo sempre tentou impedir. Hoje, no balcão da Casa Emília, tenho a carta dela dentro de uma moldura simples, virada para dentro, só para mim. Os clientes não a veem, mas eu leio-a de vez em quando nos dias em que a culpa tenta voltar vestida de saudade. Não assines nada com medo. Foi a frase que me devolveu a vida adulta e eu quero terminar com isto porque, sinceramente, ainda acho que é aqui que a história fica a doer e a ensinar ao mesmo tempo. Quando a ameaça vem embrulhada com o apelido da tua própria família, tu tentavas perdoar depressa para não perderes a ideia de família ou aprendias, finalmente, que há portas que só ficam seguras quando és tu a decidir quem entra.